Sejam muito bem-vindos a mais um review que nós trouxemos aqui no canal. Antes de falar da obra de hoje, eu preciso pedir para que você que não se inscreveu no canal, faça a sua inscrição. Pode parecer pequeno esse pedido, mas faz muito sentido e ajuda demais o tipo de trabalho que a gente tem desenvolvido aqui no canal da Editora Trinitas. Então, faça a sua inscrição. A obra de hoje é do pastor e missionário Paul Washer. Ele escreveu essa obra, Meios Essenciais de Graça. É um livro que é ótimo para estudo pessoal, para estudo em grupo, porque ao final de cada capítulo que ele vai abordando aqui, existem aquelas perguntas que você pode ir respondendo. Eu fiz aqui o meu. Foi um livro que eu estudei durante alguns dias e eu super indico. Para a gente entender quais são esses meios de graça, é útil acrescentar um adjetivo aí. Então, comum, ficando então meios de graça comum. Comuns porque nós já conhecemos. Posher considera esses meios como um antigo remédio para um antigo problema. Ainda que nós conheçamos esses três meios que eu vou falar aqui para vocês, a nossa carne não gosta deles, mas são exatamente os meios que Deus decretou na sua palavra que nós precisamos trazer para a nossa vida, para que cresçamos em santidade, para que cresçamos conforme a imagem de Cristo. Então, os três meios são a escritura, oração e participação numa igreja local. A escritura sendo o maior dom que Deus deu a nós como cristãos indivíduos e a nós como igreja, corpo, como coletivo, para que a gente faça uso e possamos crescer espiritualmente. Devemos fazer uso da escritura em nosso estudo pessoal de forma persistente, diligente. A escritura, dentro do contexto de igreja local, precisa ser usada pelo pastor, a fim de que ofereça ao seu rebanho uma exposição bíblica, a fim de que esse rebanho possa ser nutrido através da palavra. O segundo é a oração. Posher vai falar que há duas coisas que a nossa carne odeia. Primeiro é a leitura da palavra, o segundo é a oração. Mas muito mais a oração, porque a leitura da palavra pode ser que a nossa carne se glorie enquanto a gente adquire algum conhecimento. Mas quando a gente ora, a nossa carne não tem nada pela qual se gloriar. Dentro desse contexto também de oração, o Posher vai resgatar quando os discípulos perguntam para Jesus como devemos orar, nos ensine a orar. E aí o que Jesus oferece para eles como modelo de oração é a oração do Pai Nosso, dando aí um sentido de que nós precisamos aprender a orar. Então esse exemplo da oração do Pai Nosso, quando a gente lê santificado seja o teu nome, significa que separado, distinto, exaltado seja o teu nome. O terceiro é a igreja. O termo igreja descreve o corpo local visível, algo que é muito distinto de estudos semanais que a gente faça, de pregações que a gente assista no YouTube. Tudo isso é muito válido, porém nada substitui o congregar. Essa ordenança que nós vemos na Bíblia, que Deus nos deu de congregar, fazer parte de uma igreja bíblica, ou seja, ter pastores e presbíteros que vivem uma vida de oração e leitura da palavra. Então são esses três meios essenciais de graça comum. Às vezes, quando a gente lê o comum, o ordinário, pode soar opaco, algo indesejável. Mas se a gente olhar para a vida de Cristo e ver que ele teve o mais alto e extraordinário chamado, mas que viveu de forma ordinária, na carpintaria do seu pai, e que não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, a gente vai ver beleza no ordinário, vai ver beleza nesses três meios essenciais que Deus decretou para nós, como igreja e como cristão indivíduo. Então, é exatamente isso que trata essa obra. Que Deus te abençoe e ótima leitura.